Escrever um roteiro falando da minha relação de mais de 60 anos com a arte e a minha experiência no setor cultural é complicado. Complicado e até difícil, porque resgatar tantas memórias no baú do tempo leva tempo. Como enxugar com objetividade, compartilhando uma experiência de vida de 60 anos em alguns minutos? E depois é filmar, gravar, juntar pedacinhos, sonorizar, editar e é mais uma arte que eu estou aprendendo. E eu amo aprender. E lá tô eu divagando de novo. Pois é, como eu sou. É que assim começa o meu processo criativo, porque desde cedo eu aprendi a sonhar. Tudo começou quando esse jovem cavaleiro se apaixonou por essa mocinha recém-formada e a cortejou e ela se apaixonou por ele, embora a princípio quisesse ser freira carmelita. Mudou de ideia. Em 1955, já tinham construído uma linda família com um casal de filhos que já estavam adolescentes quando, ó surpresa, veio uma raspa de tacho. Alguns de meus parentes eram artistas ou amavam alguma forma de arte. Meu pai foi inventor. O foco do meu pai era melhorar a qualidade de vida das pessoas de poucos recursos, facilitando-lhes condições de moradia de qualidade a baixo custo. Seu objetivo era favorecer os mais desvalidos. Minha mãe amava muito trabalhar no ensino público e era pianista, diretora de uma escola no Brás. Acho que ela foi a primeira feminista com quem convivi. Minha irmã, 17 anos mais velha que eu, era uma pessoa super alegre e professora e tocava violão e piano. Meu irmão, 16 anos mais velho que eu, me pegava para treinar rock and roll, me fazendo dar 1000 piruetas divertidas. Minha avó materna, pois a paterna morreu no dia seguinte ao que eu nasci. Minha avó materna lia e contava muitas histórias maravilhosas e me ensinou a fazer crochê também. Em casa, todos eram muito festeiros. Tias e primas deliciosas cujos armários eu atacava com gosto quando passava as férias com elas em suas casas. Tinha um primo jovem que era um ator e escritor promissor. Uma prima que tocava acordeon e outra piano. Porque do lado da mamãe o ênfase era dado à cultura e do lado do papai era a raiz e a singeleza. E todos eles tinham uma coisa em comum. Eram gente grande ou quase lá, adultos. Eu não. Era apenas uma raspa de tacho, uma criança num mar de pernas. Daí eu fui absorvendo e digerindo a arte de várias maneiras.
Olá, Maria Cunha. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua trajetória como artista. Pelo que eu tomei conhecimento a seu respeito, você teve contato desde pequena com várias formas de arte. Em primeiro lugar, boa noite, Cissa. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu interesse, pela sua atenção. Nas manhãs de domingo, papai me levava a assistir os balés no Teatro Municipal, em São Paulo, e muito teatro infantil com cardápio de Maria Clara Machado e outros autores infantis. Mas também me levava no Parque da Água Branca e me ensinava a andar a cavalo, ordenhar vacas, cabras. Museu de Ipiranga fui uma vez. Todo ano a gente ia no Holiday on Ice, em São Paulo, Carnaval no Gelo. E era muito mágico e grandioso. Eu sempre fui uma péssima aluna. No ensino fundamental, melhorei um pouco no ensino médio. Mas depois que eu fui alfabetizada, eu podia ler e muita gente me dava livros. Eram contos de Grimm e Andersen, O Jogo do Contente da Poliana, histórias brasileiras, e eu devorava tudo. José de Alencar, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Agatha Christie, Harold Robbins, Sidney Sheldon, Gabriel Garcia Marques, Relatório Wright, Enciclopédia Barça, Tesouro da Juventude, Delta Larousse, poesias infantis, etc. Hoje eu tenho consciência de como eu era uma criança privilegiada por ter acesso à verdadeira cultura. Você fez teatro, já participou de projetos de dança, pinta telas a óleo, escreve poesias, já publicou 2 livros e compõe algumas melodias. Com qual desses segmentos artísticos você se identifica? Eu me identifico com todos, dependendo do momento. Aos 6 anos, aos 7, aos 8, eu passei no exame de avaliação para fazer aulas de balé no Teatro Municipal de São Paulo. Mas eu já me via e queria sair dançando Lago do Cisne em sapatilhas de ponta. E essa impetuosidade e imediatismo acabavam por me desanimar e não me levavam a nada. Sim, fui uma criança mimada. Fiz o preliminar de piano no Colégio Santidez, onde eu estudava. Até participei de uma audição na Vila Mariana, toquei musete. Mas quando uma pianista de verdade que estava na plateia me elogiou no final, eu fiquei com uma vergonha que larguei o piano. 2 primas do interior vieram ficar na casa dos meus pais estudando para o vestibular. Uma delas começou a me ensinar a pintar uma tela com tinta a óleo e eu adorei. E continuando a deixar meu pai e mãe meio doidos com a minha hiperatividade e a voracidade, minha mãe teve uma outra ideia feliz. Me botou para praticar yoga e durante todos esses anos meditação me ajudou em muitos momentos. Fiz a minha primeira montagem teatral. Também comecei a aprender violão popular. Foi no Holiday on Ice que eu escutei pela primeira vez o bolero de Ravel. Uma experiência inesquecível. Mas essa experiência de Carnaval no Gelo acabou, assim como foi o fim da minha infância e pré-adolescência. Meu pai morreu. Daí minha irmã sugeriu que a gente, mamãe e eu, fôssemos morar em Santos, perto dela, para ajudar a cuidar de mim, já que eu era tão descompensada. Então a metamorfose começou. Foi quando a minha irmã também morreu. 1 ano e meio certinho depois do papai, aos 32 anos. E eu, que apesar de tudo ainda era uma garotinha tímida e medrosa, comecei as aventuras fora de casa. Entrava na fase de adolescente rebelde, para desespero de minha mãe, que agora estava sozinha comigo. Foi em Santos que conheci o teatro amador. O primeiro grupo de teatro amador que participei foi o Tecla, Teatro do Clássico. No Colégio Canadá, me convidaram para participar de um ensaio. Era o grupo Temo, Teatro do Momento. Mura, Cícero, Xaxá foram grandes amigos de estripulias e marcos na minha vida. A montagem era o Rei Barrigudinho e as Bruxas. Depois dos 20, eu tive 2 relacionamentos mais sérios, que me deram filhos lindos.
E por um tempo eu larguei mão desse negócio de arte para ser mãe, dona de casa, e foi muito bom. Eu entrei num período de hibernação de 13 anos. E foi a era entre São Paulo, Santos, Araçoiaba, Capela do Alto. Por que se afirmou como artista tão tarde? Por que aqui, em Sorocaba, você se desenvolveu? Cheguei a Sorocaba como se fosse o destino, a mão do destino me trazendo. E foi nessa linda terra rasgada que a oficina cultural Grande Otelo me trouxe de volta à arte cênica. Nova década, novo milênio, nova vida. Mestre Carlos Roberto Mantovani, As Troianas, clássico grego de Eurípides. Eu fui uma das escolhidas para protagonizar, ser Écuba, a rainha de Troia, que chora a dor da destruição e perda do seu reino, sua família, seu mundo, e é escravizada pelos gregos. Me senti uma fênix, renascendo das cinzas. E muitas outras artes que eu pude desenvolver. Literatura, poesia, dança contemporânea, performance, escultura, pintura. Continuei fazendo todos os tipos de oficina de artes que apareciam lá na Grande Otelo, né? Carinhosamente chamada de GO. Que infeliz e tristemente não existe mais. Em 2002, eu prestei vestibular para filosofia na Universidade de Sorocaba e entrei em 2003. Claro que quando eu descobri que tinha um grupo de teatro na universidade, eu quis fazer parte, fui fazer teste e passei. Então comecei a participar do grupo Catarsis. Grande escola, imensa. Muita pesquisa, muito estudo, técnicas teatrais, trabalho corporal, interpretação. Foi uma escola espetacular. E foi então que um professor me deu como trabalho eu roteirizar, apresentar de forma teatral um livro que a gente estava estudando, Vita Brevis, de Jostein Gaarder. Eu trabalhei duro, suei, ralei, mas venci o desafio. E eu e alguns colegas maravilhosos que se dispuseram a isso, apresentamos um lindo trabalho. Foi aqui, fazendo as outras oficinas que a Grande Otelo, a Oficina Cultural Grande Otelo oferecia, que eu fui desenvolvendo todos esses lados. E as pessoas foram gostando daquelas coisas que eu criava, tanto nas palavras como nas imagens. Isso foi me dando autoconfiança que eu não tinha antes. Eu acabei acreditando mais em mim e que eu podia, que eu tinha condições. E escrever para mim, pintar, fazer desenhos, às vezes a carvão, às vezes a lápis, é uma forma que me remete a uma relação comigo mesma. Cara e coragem. Tempos deliciosos. Em 2006, aos 51 anos, eu me inscrevi para participar desse grupo, para jovens da melhor idade. Eu queria aprender como era essa coisa de lidar com envelhecer com alegria, e foi uma das épocas mais ativas que tive no teatro. Que pessoal maravilhoso, cheio de garra e marra, liderados por uma pessoa hiper linda e criativa. Até 2013 participei de vários trabalhos. Até defunto eu fui.
anda fazendo? Eu entrei num processo de retraimento a partir de 2018. A última peça que eu fiz no teatro foi O Lamento da Mula, que foi um projeto maravilhoso da Link, um texto de português arcaico do século XIV, do século XV. Eu me lembro. Então, olha só que legal. Nós apresentamos em praças públicas Sim, mesmo. sim. E daí eu entrei nesse processo de retraimento, de me afastar, e comecei a escrever mais. Publiquei um livro de poesias, o Quadripolar e Outras Poesias, e eu sempre quis escrever essa história. E escrevi esse livrinho aqui, Mariana de Jaqueque, que está um ambim, que traduzindo eu falo depois. E o que significa esse nome esquisito do seu livro? A Mariana, ela é uma moça muito vivaz, de olhos negros. Então eu peguei as palavras equivalentes no dialeto Krenak, que eu cito aqui pequenininho, a borboleta de olhos negros. E esse primeiro volume aborda dela jovem, dela com criança, ainda com 12 anos, pré-adolescente, até o casamento dela com um cafeicultor paulista. E daí o segundo volume vai se tratar disso, da sequência. Inclusive da Semana de Arte Moderna ela vai participar. Porque o marido dela é muito envolvido com o meio cultural de São Paulo da época do modernismo. Tenho a Isis Negra, que está sendo finalizado para ir para publicação. Então, está me gratificando muito essa parte de escrever. E agora, vai receber o subsídio da Link, eu estou aprendendo a fazer filmes. Podemos fazer um jogo rápido? Um ping-pong? Sim, Signo, Câncer com ascendente Escorpião, religião, kardecista, ideologia política, anarquismo da linha de Proudhon, Joseph Proudhon, que é um anarquismo mais liberal e mais pacífico. e música, Então eu sou bastante eclética quanto à música. cor predileta, Azul turquesa. E essa cor até no sentido de cromoterapia, ela tem a ver com cura e com a comunicação. time, Depois que começou essa baixaria em futebol, de pancadaria, de corrupção, de venda, aí eu deixei de gostar de futebol. seu lugar predileto, Minha casa. Com certeza minha casa. e seus medos, seus temores, Devido à fator idade, eu tenho medo de não dar tempo, porque ainda tem tanta coisa que eu gostaria de fazer. prato favorito, Eu fui muito carnívora e agora por causa disso que aconteceu lá em Brotas das Búfalas, estou me tornando vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana, mas o meu objetivo final é me tornar vegana. estação do ano, Outono e primavera, com certeza, porque eu odeio os extremos de frio e calor. defeito, Arrogante, preguiçosa, teimosa, cabeça dura. E não sou muito organizada também, não. sua vida, Tudo valeu a pena. As dores, as perdas, as conquistas, tudo valeu a pena. e a série, Outlander. Mas eu gosto também do Senhor dos Anéis. Não Olhes para Cima. Eu achei fantástico. Reproduz muito a realidade do mundo atual. sonhos, Que haja mais respeito a toda a natureza, mais empatia entre os seres vivos, mais amor. e para encerrar, hobby, Dançar! Eu adoro dançar. Dançar é muito gostoso e fazer yoga também gosto. muito obrigada, viu, por nos permitir conhecer melhor você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se o grande mestre Mantovani, que já passou de plano, foi o que me despertou da minha letargia, na sequência vieram muitos outros grandes profissionais que me ajudaram nessa lapidação. Graças a Deus. Muito trabalho duro e entrega, uma entrega visceral,
corpo, mente, emoção, espírito. Aí a nova consciência cresceu, aos poucos, mas cresceu. Havia me tornado uma profissional. Tinha até DRT de atriz e de jornalista. Nunca antes eu tinha associado a arte com o ganha-pão. E agora era assim. Hoje, fora das coletâneas das quais participei, das oficinas de literatura que geraram coletâneas, eu tenho 2 livros solo publicados. Muita gratidão por todo esse processo que eu vivi. No teatro, tantas peles vestidas. Na escrita, a saga continua. E agora, estou virando roteirista, tudo valeu e continua valendo a pena. Os últimos 21 anos é currículo. Eu me chamo Maria Cunha, sou paulistana, atriz, escritora, poeta, dançarina, pesquisadora. Tenho 66 anos e moro em Sorocaba há 31 anos. Muita gratidão.